Jesus, Tu és grande, Senhor. Obrigada, Deus, pela Tua presença neste lugar, Pai. Obrigada. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, glória a Deus. Tu és digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda vida, toda presença, toda a honra, toda a glória a Ti, Senhor. Tudo, Senhor, pertence a Ti. Tua, Senhor, Teu é o poder, a honra, a glória. Teu, Senhor, tudo é Teu, Senhor, tudo é para Ti, Senhor. E neste lugar, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Hoje parece que o Instagram está instável e o Facebook está mais estável. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui, aleluia. Oh, Jesus, muito obrigada pela Tua presença, Senhor, que nos sustentou até aqui. Ebenezer, Ebenezer, aleluia. Espírito Santo, continua a Tua obra em nós. Que essa live seja apenas o começo de algo profundo que o Senhor quer fazer. Que cada casa aqui representada seja marcada pelo Teu fogo, pela Tua verdade, pela Tua presença sempre, constantemente. Em nome de Jesus, com o poder do Espírito Santo oramos e agradecemos. Amém? Então assim, essa foi a oração que nós fizemos, que nós terminamos a última live. Foi assim que nós terminamos a live passada, com esse clamor, orando dessa maneira. E hoje não vai ser diferente, porque o Senhor ouve as nossas orações. A cada dia Ele tem trabalhado no nosso viver. E hoje o Senhor, Ele quer continuar um pouco mais a falar sobre uma vida cheia do Espírito Santo. E como que isso é como um fruto que alimenta almas e mantém a harmonia nos relacionamentos, tanto na família, na igreja ou na sociedade. Vamos beber água, gente? Tá meio seco aqui dentro. E na sociedade, essa é uma palavra assim com a influência, né, de céu, que vai trazer transformação real para todos que vão se expor a ela. É pura influência do céu na terra, é puro reino de Deus na terra, é um sopro de vida da boca do Senhor para nós. Então agora eu vou iniciar a live. Glória a Deus, a live que nós entregamos nas mãos do Senhor, porque isso aqui é dele, é um serviço espiritual. E se não for ele agir, se não for ele operar, se não for ele tomar a frente, nós nada podemos fazer. Então a paz do Senhor, povo de Deus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de oração. Hoje é o dia que o Senhor fez, glória a Deus. Esta não é só mais uma live de oração. É o dia que o Senhor fez. É a live, é o momento da oração. Aleluia. É o momento de nos achegarmos ao trono do Pai com ousadia. Ele está aqui. Ele nos separou para tratar conosco nessa noite com amor, trazendo cura e direção. Olha, quando eu digo para vocês, venham preparados, venham com o coração aberto, venham com a mente aberta, venham já quebrantados, venham já humilhados para não perder nada, porque é um rio que está fluindo, está em movimento e as águas não voltam, gente. Não voltam. A glória vai passando. A gente não pode estar distraído e nem despreparado. Nós precisamos estar, né, sabendo que estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo, o que condiz com o coração de Deus, é a vontade dele. Nós estamos aqui com certeza. O Senhor nos encontra nesse lugar. Oh, glória a Deus. Então eu quero te encorajar. Se você está aí cansado você está no meio de conflitos, de brigas dentro da sua casa, de desentendimentos, de mal entendidos, de mal
compreendido, né? Você está vivendo esses momentos, talvez dentro da sua casa, com a sua família, no seu ministério, na sua igreja, no seu trabalho, ou até mesmo você está aí se sentindo deslocado na sociedade, você não sabe qual é o seu lugar. Aguenta firme, porque hoje o Espírito Santo, ele vai nos ensinar um pouco mais como é viver uma vida cheia dele, e não só de dons, mas com fruto. Glória a Deus. O Senhor hoje, ele quer restaurar essa harmonia nos lares, nas famílias, nos relacionamentos e no ambiente ao nosso redor. Mas isso começa dentro de cada um de nós. Nós vamos orar, amém? Vamos orar, mas antes de dar continuidade, eu preciso te dizer que é muito importante que você entenda, que você traga essa realidade agora para sua mente e entenda o que está acontecendo exatamente agora, neste exato momento, no mundo espiritual. Quando nos colocamos de joelhos ou quando nós nos posicionamos para orar ou simplesmente, né, dizemos assim: Pai, há um movimento nos céus. A palavra diz em Tiago 5:16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso significa que quando oramos, né, com o coração rendido, há liberação de poder, há um combate, há uma resposta. Daniel, quando ele orou, desde o primeiro dia a resposta foi liberada, mas houve, né, havia uma batalha nas regiões celestiais, e não é diferente conosco. Isso está acontecendo enquanto oramos, anjos do Senhor são enviados, resistências são quebradas, julgos são despedaçados, e a oração em unidade, ela abre o céu sobre os lares, sobre as famílias, sobre a nossa cabeça. Esse teto já não existe mais, nós já estamos em outro lugar. É muito importante que você entenda isso, que você coloque a sua fé em ação para entender isso, para que você possa fluir nesse rio, nessa unção. Aleluia! Glória a Deus! A oração em unidade, ela abre os céus sobre as casas, sobre os lares, sobre os lugares aonde nós estamos ali, aonde cada um de nós está nessa hora, nesses ambientes, e aonde nós liberamos as palavras. Ela libera a direção, ela confronta as trevas e exalta a glória de Deus. Por isso, ponha a sua fé em ação. Ore com fé, sabendo que os céus estão abertos agora e o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está escrito em Romanos 8:26. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é lindo demais. Aleluia, eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Glória a Deus, aleluia, que glorioso, aleluia. Papai querido, nós estamos na tua presença. Neste momento entramos, Senhor, no Santo dos Santos, ó Pai. Te damos honra, glória e louvor. Te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua fidelidade a ti mesmo, Deus, porque nós não somos merecedores de nada. Te louvamos pela tua presença, nós somos tão agradecidos, Pai, pela tua presença conosco. Obrigada por mais essa oportunidade de te buscar juntos, unidos no Espírito, Pai. Espírito Santo de Deus, vem nos conduzir nessa noite, nessa live. Tira todo ruído, toda distração, toda dureza de coração. Queremos aprender a viver uma vida cheia do Senhor. Não só de falar em línguas ou nos dons, mas no fruto que permanece. Faz de nós, ó Pai, testemunhas vivas do teu amor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, há um mover, há uma palavra liberada para nós nessa noite, para estarmos nesse lugar, louvando, adorando, orando ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Vamos, aleluia, com louvores, aleluia.
Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Vem avivar, Senhor, aviva-nos, sopra Espírito Santo de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Vem avivar, Senhor, sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. levanta, Pai, Sobre as sim, feridas, Senhor, sobre as não feridas não tratadas, vem restaurar e curar. oh Espírito Santo de Deus, opera nesta hora, Senhor, põe de pé, Senhor, esses homens e essas mulheres, oh Pai. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Vem, Senhor, vem Espírito Santo de Deus, curar, restaurar, vem tratar, vem, sopra Espírito Santo de Deus, aleluia. Sopra, 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 Espírito clame de todo o seu coração. neste lugar, Oh, entre você e Deus, sempre será assim, aleluia. graça, vem avivar. Aviva a minha vida, Deus, sopra, 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 sopra. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sim, Senhor, sobre o vale dos ossos secos, Pai, sobre vales, ó Deus, tudo aquilo que está morto, faz, Senhor, esse exército se levantar, Pai, traz vida, flui os rios do Senhor, sobre essas feridas vem trazendo cura, Senhor, emocional, Pai, em nome de Jesus, sim, Senhor. Sobre toda depressão, Senhor, Sobre toda síndrome de pânico, toda fobia social, vem, Senhor, sim, Senhor, sobre toda a terra, estende a tua glória, ora vem, Senhor, ora vem, ora vem, ora vem, ora vem, Maranata, sobre os vem, nossos Senhor, corações, vem, Senhor, sobre toda essa estação, vem, Senhor, vem, sobre Senhor, toda vem, Senhor. ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Arabalabasserecanda, larabalabás, aleluia, 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 o Senhor é bom, aleluia, Ele é grande, Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele está neste lugar, o Espírito Santo de Deus está agindo com poder, aleluia. Toda honra, toda glória seja ao nome do Senhor. Que maravilha!
Aleluia, que bênção nós estarmos aqui reunidos mais uma vez. Oh, na presença daquele que nos conhece, né, por dentro e quer nos transformar por inteiro. Não é só um pedacinho de nós, ele nos quer inteiros. Aleluia. Hoje nós não estamos aqui, né, para mais uma oração. Não é algo automático, mas é para um tempo de rendição. E eu te convido, já comece se posicionando com fé. Porque hoje o Espírito de Deus, ele quer nos confrontar com uma verdade assim bem profunda, não poderia ser diferente, que é para sondar, né? Sondar a nossa vida, balar os nossos alicerces, ver se nós estamos aí firmes, se nós suportamos. E ele faz uma pergunta nessa hora: com o que nós temos nos enchido? Você está se enchendo com o quê? Se nós temos um chamado para ser cheios do Espírito Santo. Nós somos chamados para ser cheios do Espírito Santo. Esse é o desejo do coração de Deus. É um dos desejos do coração do Senhor, do Pai, do Filho e do próprio Espírito. Então ele pergunta: com o que nós temos nos enchido? Muitas vezes nós buscamos ser cheios do Espírito apenas no poder, nos sinais, nas manifestações, mas nós esquecemos que o principal sinal de uma vida cheia do Espírito é o fruto que ele gera. A palavra diz assim, está escrito em Gálatas 5, 22 e 23. Olha só, acho que o pastor pregou sobre isso domingo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E você pode ver aqui que não está no plural, é fruto que está escrito, não é frutos. Envolve tanta coisa, né? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É tanta coisa que você pensa que é uma fruta assim com vários gomos. Não, é um fruto, ou uma fruta, um fruto. É um conjunto inseparável. Uma vida cheia do Espírito, ela vai gerar todos esses aspectos, todas essas qualidades, essas características, mas de uma forma que tem assim harmonia entre elas, equilibrada. Porque, né? E sabe por que isso é tão assim urgente no dia de hoje? Eu acredito nisso. Essa palavra veio muito forte para mim. Isso veio muito assim forte, impactante, e o Espírito dizia: isso é urgente. Porque a falta desse fruto é o que está matando os nossos relacionamentos. Tá faltando esse fruto que contém nele amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós estamos muito adoecidos. Famílias inteiras estão se desfazendo por falta de domínio próprio. Igrejas, né, se dividem por falta de mansidão. E a sociedade vai adoecendo por falta de amor e paciência. Quando eu falo sociedade, eu estou falando daquilo que está ao nosso redor. Pode ser no trabalho, na escola, no ônibus, na rua, no mercado, no nosso ambiente de convívio. Então, na família, né, nessas áreas, na família, o Espírito, ele nos chama, nós estamos dentro de uma família, que é o lugar onde nós devemos cultivar o amor incondicional, a paciência no processo, a bondade que perdoa e o domínio próprio que se cala na hora certa. É que tem hora, gente, para falar e hora para calar. Tem hora que a gente fala, mas não é hora de falar, é hora de calar. Aí mesmo que a gente fale, é bom a gente estar vigilante, ó, calar rapidinho, porque senão vai ser problema.
Então, a palavra diz em Gálatas 5:25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não adianta falar em línguas na igreja e gritar em casa. Isso já quase virou um jargão, porque tem muita gente que vive assim. E será que nós mesmos já não fizemos isso? Já não tivemos uma conduta na frente dos irmãos e outra dentro da nossa casa? Será que nós já corrigimos isso? Não adianta isso, não adianta pregar com mansidão num púlpito e maltratar o seu cônjuge, os filhos aos pais, os pais aos filhos. Isso é dentro da família que a gente tem que aplicar. Agora, na igreja, a igreja nós precisamos o quê? Na igreja nós já precisamos de outra qualidade ali, mais predominante, assim, em equilíbrio com as outras, em harmonia. Mas na igreja, no convívio com os irmãos, nós precisamos da alegria que edifica, da fidelidade no servir e da amabilidade que não julga. Somos um só corpo e o fruto do Espírito é o que sustenta esse corpo em harmonia. Então, a palavra diz em Efésios 4:3, esforcem-se para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, na igreja, nós precisamos lutar, nos esforçar para viver esse equilíbrio buscando paz. Não é lugar da gente fazer guerras. Embora todo mundo ache que a igreja é o lugar que você tem que levar os problemas e jogar lá em cima das pessoas. Não, não é. Lá você vai, seus problemas, suas dores, você lança aos pés da cruz de Jesus, você adora enquanto sua vontade é de chorar, de gritar, de chutar o balde, você pede perdão, você se arrepende, você é conduzido, você é instruído pela palavra. Mas a igreja é o lugar da gente se esforçar para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Agora, na sociedade que é ao nosso redor, nós precisamos manifestar um caráter que brilha na escuridão, com paz, mansidão e domínio próprio. Gente, a sociedade, o que está ao nosso redor, está com fome, está faminta. E o fruto do Espírito, o fruto, gente, é um alimento para aqueles que estão ao nosso redor. Cristão, quando é maduro, ele gera um ambiente saudável. Não faz climão. Climão não combina com gente cheia do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Efésios 5:18 diz, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E hoje nós estamos aqui mais uma vez nos reunindo, não por obrigação, mas porque entendemos o valor precioso de estarmos juntos em oração. Se você não entende o valor que tem esse momento de oração, você não se esforça para estar. Você não faz nem questão de estar. Mas se você entende, você faz questão, você se esforça para estar. Mesmo que a gente esteja em ambientes diferentes, conectados por telas, horários, fuso horário, ou estado físico, emocional, assim, tá diferente um do outro. Um pode estar rindo, o outro está chorando. Mas nós estamos aqui unidos porque cremos que para Deus não há impossíveis. Nós somos um corpo, um só corpo, com uma só fé, um só Espírito. Estamos aqui, de mãos dadas diante do trono do Pai Celestial. Toda oração feita com fé em nome de Jesus, né? Tudo aqui é feito com fé no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, e ela é ouvida. Eu tenho certeza que as orações que fazemos aqui é ouvida. As portas, né, são abertas, os anjos são enviados, são comissionados, são enviados para guerrear por nós. A atmosfera é tocada pelo Senhor. O Senhor toca na atmosfera e é como uma bomba atômica mesmo, assim. Tudo vai fluindo, explode, sai demônio para tudo quanto é lado. O coração duro
ele recebe, né, quanto mais duro, mais dói, viu, gente? A palavra dói quando o coração é duro. Quando a pedra do orgulho tá lá endurecendo o coração, qualquer coisa dói. Até uma brincadeira dói. Às vezes uma pessoa que tem um humor mais ácido, um pouquinho, dói. Porque, né? O coração é duro, a mente é fechada, né? Então, há uma realidade espiritual acontecendo aqui agora, enquanto nós estamos nos propondo a estar nesse lugar, ouvindo a palavra e nos posicionando em oração. O Senhor peleja por nós. Está escrito em Êxodo 14:14. E o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso também está escrito em Romanos 8:26. Então, é a palavra de Deus. Anjos são enviados como enviou para Daniel. Os anjos atravessam as resistências para trazer resposta. A palavra está sendo lançada como espada e os anjos vêm trazendo resposta. Nessa hora que nós estamos aqui, as cadeias estão sendo quebradas, a atmosfera está mudando, a atmosfera espiritual nas casas, nas vidas, estão sendo transformadas, estão assim... O próprio Senhor está tocando e trazendo transformação, trazendo realinhamento com o céu. E é por isso que hoje nós falamos de algo tão urgente, necessário e que é profundamente transformador. Viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Domingo foi dia de Pentecostes. Mas nós não podemos viver cheios, buscando, enche-me, enche-me. Espírito Santo, enche-me só no dia de Pentecostes, não, irmãos. É todo dia. Paulo, né? Ele disse lá em Efésios 5:18 assim: não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. E ele faz essa comparação e ela não é à toa, não. Tem um contraste nela, e só vai entender aqui sobre contraste quem se expôs àquela palavra que nós ministramos e colocamos ali aquela exposição do contraste tão bem colocada. Lembra aquela foto preta e branca? Então, é o contraste. O vinho, ele tira o controle. O Espírito devolve. O vinho entorpece. O Espírito desperta. O vinho pode levar à perdição, mas o Espírito conduz à vida. Mas o que é ser cheio do Espírito Santo? Nós vamos começar falando do que muitos pensam que é, mas não é. É isso que eu quero falar primeiro. Muitos acham que ser cheio do Espírito é sentir arrepio, emoção, é chorar. Outros confundem com falar em línguas e operar milagres. Só isso. Alguns acreditam que é gritar mais alto, falar mais imponente e demonstrar assim visivelmente que você está cheio de poder. Mas não é isso, necessariamente. Mesmo que ocorra esse tipo de manifestação quando a carne não suporta o momento do derramamento do Espírito, ser cheio do Espírito não é um momento, é uma postura contínua de rendição. É andar com Deus ao ponto de Ele ser o centro da nossa reação a qualquer coisa, do nosso pensamento e da nossa ação. Gálatas 5, 22 e 23 mostra o que isso gera. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se não há esse fruto, algo está errado, mesmo que a pessoa tenha dons. Ah, ela fala tão bonito, mas está vazia da presença do Espírito Santo. Ah, ela canta tão bonito, mas se não tem o fruto, está vazia do Espírito Santo. Ah, ele prega tão bem. Ah, toca tão bem, fala tão bem, grita tão bonito.
Não, se não tem o fruto, tem algo errado. Tá manifestando dons, mas não tem fruto. Nós vamos ver 2 exemplos bíblicos, né? Como sempre, um que deu bom, um que deu ruim. A gente fala assim para descontrair, porque eu sei que a palavra às vezes vem muito dura, né? E os corações estão aí muito duros. É por isso, a palavra vem poderosa. Ela vem viva e eficaz. E ela veio para fazer algo e ela não vai voltar para lá vazia. É o que está escrito na palavra de Deus. Então nós vamos ver em Êxodo 31, de 1 a 3, nós vamos ver Bezalel. São exemplos pouco usados, né? Bezalel e Balaão. Nós vamos ver hoje o exemplo bebê. Coloca isso na sua cabeça, o bebê. Bezalel e Balaão, tá? O exemplo bebê. Bezalel, a palavra diz assim: eu enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, habilidade e pleno conhecimento para executar todo tipo de obra artística. Bezalel, ele não era profeta, ele não era da linhagem dos sacerdotes, ele era da linhagem de Davi, não de Levi. E ele era um artesão, mas ele foi cheio do Espírito Santo para servir com excelência. E isso nos ensina que o Espírito Santo enche não só no púlpito, mas também para o cotidiano. O Espírito Santo de Deus te enche e capacita para você fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Famílias, relacionamentos, criação de filhos, liderança, ministérios, tudo isso precisa da capacitação do Espírito. Vamos ver Balaão. Números 22, 24. Um homem que conhecia a voz de Deus, cujas palavras tinham peso espiritual. Mas a sua história, a história dele traz um alerta. Pode-se ter dons espirituais e ainda assim estar longe de Deus. Lá em Judas 1, no versículo 11, nós já estudamos a carta de Judas. Fala dele como um daqueles que estão entre os que seguem o caminho da destruição. Ele falou em nome de Deus, mas agiu por ganância e desobediência. E essa é a consequência de não viver cheio do Espírito. Você começa bem, mas termina mal. Se você não tem o Espírito Santo agindo em você, te conduzindo, te transformando. Então, por que nós devemos ser cheios do Espírito? Aqui é a questão, né? Porque sem o Espírito Santo, nós não temos discernimento. Nós somos cheios de eu. Eu acho, eu penso, eu acho, eu gosto, eu preciso, eu quero, eu faço. Sem o Espírito, não conseguimos amar de forma sobrenatural. Porque, irmãos, amar é algo sobrenatural. Principalmente alguns. Algumas pessoas a gente não consegue, se não for o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o cansaço mental, as feridas emocionais e a pressão espiritual nos vencem. Mas com o Espírito Santo, nós encontramos assim o descanso mesmo no meio de uma batalha, no meio de uma guerra. Com o Espírito Santo, a direção mesmo no meio do caos, quando todo mundo corre para tudo quanto é lado, parece perdido, mas você tem o Espírito, você permanece firme. Pode estar um caos, mas você permanece firme, você tem direção. Você não vai sair correndo. Com o Espírito Santo há poder para testemunhar, resistir, edificar, amar e perdoar. Aleluia! Eu quero ser cheia do Espírito Santo, eu quero transbordar, aleluia! E você? Como nos encher
Nós precisamos, já vimos que precisamos, já entendemos o que é, já vimos que precisamos, mas como nos encher? Em Efésios 5, no versículo 19 a 21, nós temos a resposta. A gente se enche fazendo isso que está escrito. Falando entre nós, né? Entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. Nos enchemos, né? Nos enchemos dessa maneira. E nos enchermos do Espírito Santo envolve uma vida de oração, vida de gratidão, de comunhão, de sujeição mútua, alinhamento ao temor do Senhor. Por isso hoje nós vamos já nos posicionar e começar a orar, a clamar por nós, porque nós somos os primeiros. Nós precisamos pedir que o Senhor opere na nossa vida em primeiro lugar, para que nós possamos clamar por outros. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom, Ele é santo, aleluia. Aleluia. Vamos orar nessa hora. Se a rede estiver instável, irmãos, e cair, vocês continuem orando. Continuem buscando, continuem clamando ao Senhor de alguma maneira. Não parem, não se distraiam, por favor. Aleluia. Vamos orar nessa hora. Se você pode se ajoelhar, ajoelhe-se. Se você não pode, abaixa a sua cabeça. Oh, nós queremos estar conectados com o Senhor, essa palavra que queima no nosso coração nessa hora, essa presença que é real. Deus, obrigada pela tua presença real neste lugar, que o teu Espírito Santo cumpra em nós o teu querer e faça em nós que essa palavra veio fazer, que essa palavra nos persiga todos os dias, que o Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo, que o Senhor toque nos lugares que só o Senhor pode tocar e faça o que só o Senhor pode fazer. Eu abro o meu coração nessa hora, Espírito Santo de Deus, para que tu venha e me encha e me transforme segundo o teu querer, a tua vontade. Eu quero porção dobrada, para viver o sobrenatural do Senhor na minha vida, Pai. Senhor, nós estamos aqui para clamarmos, enche-nos com o teu Espírito. Que não vivamos, Senhor, de migalhas espirituais, nem de lembranças de um passado, onde nós vivemos o avivamento que foi tão lindo, tão bom, tão maravilhoso e nos resgatou. Nós queremos ser fontes hoje, fontes vivas, transbordantes da tua presença, cheios, Senhor, até transbordar. Reaviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, a começar em mim. Oramos, Senhor, nessa hora por cada casa aqui representada, cada vida aqui conectada, que a atmosfera da tua presença transforme os ambientes, toque os corações. Papai, que estão cansados, que sentem que já não conseguem mais nem orar, e que eles possam ouvir a tua voz dizendo a eles: venha a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu lhes darei descanso, diz o Senhor. Deus, nós queremos clamar nessa hora, abrir a boca profética, Senhor, e interceder, ainda que nós estejamos em lugares físicos diferentes, em nações diferentes, seja no Japão, no Brasil, seja em casas diferentes, em quartos dentro da casa, no trabalho. Alguns estão em silêncios, outros estão em lágrimas, mas em espírito nós
nós estamos de mãos dadas diante do trono do nosso Pai Celestial. Não há distância que impeça a oração. Para Deus nada é impossível. A palavra do Senhor garante: por onde, oh Deus amado, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então creia, irmãos, creia, você que está aqui nessa live, nós não estamos sozinhos, e toda a oração que nós fazemos aqui é dirigida a Deus, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que opera em nós e através de nós, para a glória do Senhor. E é com temor e é com fé que nós nos reunimos mais uma vez, nesse momento único, Deus, e sobrenatural, momento de oração. Em nome de Jesus, clamamos nessa noite, Pai. Purifica-nos, molda-nos, enche-nos de Ti. Tira de nós tudo que é fruto da carne, todo o egoísmo, impaciência, agressividade, frieza, orgulho, e planta em nós o Teu fruto. Espírito Santo, nós queremos produzir fruto. Espírito Santo, queremos ser fonte, Senhor, de harmonia e não de desarmonia. Nós queremos, Senhor, que os ambientes aonde nós adentrarmos, Senhor, sejam transformados pela nossa face harmoniosa, pelo nosso sorriso, pela nossa paz, pela nossa calma, e não por confusão, Senhor. Dentro de casas nessa hora, na igreja e nessa geração, desperta o Teu povo, Pai. Desperta, Deus, os maridos que precisam amar as suas esposas com mais mansidão. Desperta as esposas que precisam cuidar dos seus lares com mais alegria. Desperta os filhos que precisam responder com honra aos pais. Levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo, mas cheios do fruto também, cheios de dons, mas cheios de fruto também. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos. O Senhor que sonda os corações, sabe onde estão os vazios, onde estão as rachaduras, e hoje nós clamamos: enche-nos com Teu Espírito, lava-nos, restaura-nos, capacita-nos. Ó Deus, cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Oramos por todos que aqui estão com a mente cansada, com o coração sobrecarregado por alguma coisa, Pai. Visita com Teu refrigério, como está escrito, Senhor, que venham, o Seu convite que está em Mateus 11:28, venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, eu lhes darei descanso. Oh, Papai, que eles possam ouvir a Tua voz nessa hora. Oramos pelo pastor, Senhor, pelo pastor Nelson, fortalece ele no corpo, na alma e no espírito, guarda a sua vida e o seu chamado. Ó Deus, pedimos por esse ministério, restaurando vidas no Japão. Sopra, Senhor, um novo fôlego de vida. Abre os olhos, Senhor, para que eles vejam. Amplia a visão. Envia, Senhor, vidas, ó Pai, para estar aqui somando, ajudando com essa obra, Deus. Envia, Senhor, pessoas que toquem instrumentos, que orem, que clamem, que preguem. Papai, envia, Senhor, aonde estão os Teus filhos, ó Deus, que possam fazer a Tua obra, onde estão aqueles que respondem sim ao Teu chamado, que não estão olhando, Senhor, para luzes, mas estão olhando para almas, Pai, aonde estão? Envia, Senhor, os recursos e envia, Senhor, para que possamos realizar essa grande colheita. Pai, oramos pelas famílias, por cura nos relacionamentos, restaura as alianças, converte o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, como está escrito na Tua palavra, Deus. Ó Deus, oramos por nossa parentela, salva os que ainda não Te conhecem, não conhecem ainda o Teu amor, quebra os laços da idolatria, do orgulho, da incredulidade e dos vícios. Visita, Senhor,
Senhor, nesta hora. Visita a nossa vizinhança. Oh, Deus, visita cada vizinho, Senhor, aqui ao nosso redor, Pai. Que essas casas sejam visitadas pela Tua presença nessa hora. Que a paz do Senhor invada esses lares. Oh, Senhor, nós clamamos a Ti. A cidade aonde nós moramos e essa nação onde temos colocado o nosso pé e o Senhor nos deu por herança. Que a justiça e a paz, Senhor, se encontrem, Deus, e deem as mãos, Senhor, nessa nação, em nome de Jesus. Nós oramos pelos missionários que estão no campo. Sustenta os teus filhos. Nos lugares, Senhor, mais difíceis, envia os teus anjos. Dá provisão e livramento, Pai. Ah, Senhor, sopra sobre nós, como em Atos 2, enche cada casa com teu vento, como no Pentecostes, Senhor. E a tua palavra diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Faz de novo, Pai, faz agora, e que não vivamos por esforço humano. Ah, Senhor, não por força nem por violência, mas pelo teu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É nessa força que queremos viver. Ah, Senhor, talvez muitos estejam aqui ouvindo essa palavra e percebendo que têm vivido cansados, frustrados, reagindo na carne, perdendo o domínio próprio, gritando quando deveria calar, murmurando quando deveria louvar. Mas hoje é noite de cura, hoje é noite de transformação. Senhor, toca agora, Senhor, e que essas reações, Senhor, sejam aniquiladas, anuladas, Senhor, e que essas vidas verdadeiramente sejam transformadas, posicionadas diante do Senhor, Pai, sem correr para a direita nem para a esquerda, mas que se prostrem diante de Ti, para receber de Ti um toque, Senhor, que transforma, para que o sopro do Teu Espírito Santo nessa hora os alcance e os transforme, Pai. Ah, Jesus, e sobre cada um que ouviu essa palavra e que reconheceu que precisa ser transformado, que ouviu o chamado que é para voltar para o Senhor, que clamou para que esse fruto venha a ser um fruto, uma realidade na sua vida, que entendeu que pode ter dons, talentos e ministério, mas o que sustenta tudo é o fruto do Espírito. Ó Deus, se essas vidas, ó Deus, chegaram até aqui, se isso aconteceu com as pessoas que estão aqui nessa live, que eles possam dizer agora com fé, colocar a mão no seu coração e dizer: Senhor, eu me rendo, eu quero te conhecer de verdade. Planta em mim, planta em mim, planta em mim essa semente, Senhor, para que eu frutifique desse teu fruto. Tira toda a amargura, toda a ira, todo orgulho. Faz de mim uma árvore frutífera, em nome de Jesus. Ah, Senhor, e que se cumpra a tua palavra que está em Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. E isso não aconteceu por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Assim disse o Senhor dos Exércitos. É tempo de arrependimento, é tempo de entrega. Oh, hoje o Espírito Santo, ele ainda quer lavar, libertar, restaurar e encher novamente. Se você se encontra neste lugar e deseja isso na sua vida, faça essa oração agora. Espírito Santo, eu me arrependo por tentar viver pelas minhas próprias forças. Perdoa-me pelas reações erradas, pelas palavras duras, pelos pensamentos impuros, pelo cansaço que me dominou. Eu quero ser cheio de Ti. Enche-me com o Teu fruto, com a Tua presença. Enche-me do Teu Espírito, para que eu possa produzir desse fruto, que é amor, alegria, paz, paciência. Que o meu lar, os meus relacionamentos, minha vida sejam marcadas por Tua presença sempre, Senhor, todos os dias, em todos os lugares. Eu Te entrego o controle. Toma minha mente, meu coração, minha boca, minhas atitudes. Que a partir de hoje eu ande no Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Aleluia. Agora mesmo, nesse exato momento, eu vejo pelos olhos da fé, há lares aqui, há casas, há vida, há pessoas que estavam à beira de um colapso emocional, que estão sendo renovadas. Está acontecendo um realinhamento, um reposicionamento diante do Senhor. Eles estão sendo curados pela presença do Espírito Santo. Por isso, Senhor, declaro em nome de Jesus, o ambiente espiritual na tua casa vai mudar. A presença do Espírito Santo vai governar as tuas reações. Vai haver paciência onde havia explosões. Vai haver domínio próprio onde havia impulsividade. E vai haver amor onde havia indiferença. Receba nessa hora. O Espírito Santo do Senhor está agindo nessa hora. Isso não é movimento de emoção. Isso aqui é transformação, não é religião, não é religiosidade, é relacionamento com Deus. Aleluia! E assim, buscando o Senhor, buscando a face do Senhor e crendo nesse mover sobrenatural, nós vamos encerrando essa live, mas não encerrando o que o Espírito Santo começou na nossa vida. Amanhã, quando você acordar, você precisa dar o bom dia ao Espírito Santo e dizer: enche-me outra vez. E antes de dormir, você tem que dizer: Espírito Santo, que eu permaneça em ti. Aleluia! Eu nunca pedi isso, mas hoje vou pedir. Compartilha essa live com alguém. Há pessoas que precisam ouvir essa palavra. Que essa live, aleluia, esse serviço espiritual se torne um ponto de partida para uma vida de frutos permanentes. Até a próxima semana. Fica firme, fica cheio, fica no Espírito. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, que nós possamos já chegar aqui derramando, transbordando, para nós entrarmos em níveis de intercessão mais profundos. É porque mais altos é mais profundo no Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Aleluia! Glória a Deus!